Olá pessoal, estou aqui para fazer a avaliação do desafio 139, um desafio que teve um texto interessante de Caninha 51 e, por incrível que pareça, tivemos 51 participantes. Falei, poxa, parece até que a gente combinou, né? Porque o texto é da Caninha 51 e temos 51 participantes. E pela primeira vez tivemos mais vozes femininas do que masculinas, 26 a 25. Então é uma coisa interessante. E seis novos participantes. Esse desafio, eu acho que foi bastante importante nesse trabalho que a gente está fazendo aqui no Voz à Obra, porque era um texto que pedia algumas coisas que eu sinto que muitas vezes as pessoas acabam não sacando alguns detalhes que são importantes, e que isso é meio que, não é bem assim, eu não diria que é de formação, mas é talvez de informação, ou de se ligar no texto, ou vamos dizer, de ter mais traquejo nesse negócio, nesse mercado até, né? Porque eu sinto que, eu acho que primeiro, o desafio Voz à Obra é uma oportunidade das pessoas aprenderem, sem dúvidas isso é. Eu tenho sempre tentado incentivar a criatividade, tentado despertar, vamos dizer, uma sensibilidade nas pessoas, né? Principalmente uma percepção de como interpretar um texto, né? E eu só vejo, eu percebo que acho que só eu que estou fazendo isso aqui no mercado, porque eu vejo um monte de gente fazendo curso, um monte de curso novo abrindo, não é toda semana, mas muitas vezes, assim, um acúmulo. E o que vai acontecer? Todo mundo ensinando a você a prospectar, a abrir mercado, a ganhar grana fácil, só que ninguém pensa no que você vai entregar. E quando pensa, não pensa legal, não entrega legal, né? Então o que está acontecendo? Daqui a um tempo, todo mundo vai ser super hábil para abrir mercado, para participar de concorrência, para entrar em site internacional, tudo. Mas agora, e quem que vai ensinar a técnica de interpretação, a despertar a sensibilidade? Eu não vejo isso, Então eu estou tentando fazer, e inclusive em função disso ter analisado essas coisas, ter analisado o resultado dos desafios, né? Que, por exemplo, eu acho que eu estou incentivando a criatividade. Então, por exemplo, hoje nós tivemos muitas gravações que eu não diria que são boas, mas tem trabalho tem inventividade. Faz pós-caricata, aumenta o texto, então muito pouca gente foi objetiva no que o texto se propunha. Não adianta você pegar um texto e fazer uma voz caricata. Não adianta fazer por fazer. Ou, principalmente, fazer algum tipo. Não adianta. Não é por aí a coisa, né? Agora, então, por que tinha esse texto? Esse texto tinha uma voz fazendo uma comunicação de uma estação rodoviária, porque não era uma estação... não era um aeroporto, era uma estação rodoviária, até porque fala em nome das cidades que são cidades do interior, né? E falava de uma plataforma 5.1. Depois que a pessoa fala, geralmente quem trabalha nesse tipo de função, de locução, por exemplo, de uma rodoviária, ou mesmo dentro de um shopping, de uma rádio de shopping, você tem muita coisa automática a comunicar. Vamos dizer, você tem que comunicar certas coisas que são automáticas. Você fala,
Atenção, proprietário do veículo tal, isso dentro de um shopping, né? O veículo tal, seu carro está no meio do caminho, está atrapalhando. Você não vai falar, atenção, você não dá uma interpretação diferente. Você tem uma coisa lacônica, você tem uma comunicação. Então, qual que era a jogada nesse texto? Era justamente ter essa diferença. No começo, uma coisa lacônica, uma coisa informativa. De repente, você terminou de mandar a informação, cai a ficha. Fala, pô, peraí, a plataforma 5.1 é 51. 51 é o nosso produto, é a piadinha do texto, né? Pô, por que é uma piadinha? Porque 51 é uma campanha antiga da Caninha 51, que sempre falou, ó, 51, sabe que você me deu uma boa ideia, ou seja, lembrar o número, então era um texto feito em cima dessa ideia, né? E cabe, lógico, cabe brincadeiras, cabe um monte de coisa, mas o principal do texto foi difícil de perceber isso na maioria a graça, aquela gracinha de texto não teve alguma graça de interpretação, de fazer voz caricata. Então eu acho que está faltando essa percepção, né, do que é o texto publicitário, do que é você interpretar um texto, né? Isso está eu tenho pensado muito nisso. Esse desafio foi para mim uma confirmação disso. Eu estou trabalhando num curso novo que eu vou fazer, que vai ser um curso mais avançado, justamente para trabalhar isso. Vamos fazer coisa ao vivo, vamos fazer coisa, vamos fazer textos para valer, porque eu sinto que todo mundo que está se preparando para atacar o mercado com força vai ser muito bom de negócio, mas não vai ser tão bom de interpretação. Então, esse está sendo o meu pensamento. Meu foco vai ser nisso aí, porque eu acho que é isso que está faltando para as pessoas se destacarem. Você vai participar de um casting, você faz tudo igual ao outro, você vai ser escolhido pela sorte, e não é essa a intenção. A intenção é ser escolhido pela qualidade, pelo que você se destaca, né? Bom, então eu queria ter falado sobre isso, porque o que aconteceu hoje? Nós não tivemos más gravações, não tivemos, todas as gravações foram boas. Hoje foi todo mundo B+. Então, quem que foi? Eu vou falar o nome, são 51. Na verdade, são 50, porque eu escolhi um que eu achei que foi melhor. Mas está muito próximo dos outros, sem dúvida. Está muito próximo dos outros, mas eu acho que precisava... foi uma gravação que eu achei que se destacou. Justamente porque trabalhou essa coisa do humor, né, junto com a forma que o texto foi desenvolvido, né? Uma informação mais lacônica, depois uma participação no meio do texto, e que teve inclusive criatividade, que isso eu achei interessante, e depois a coisa mais a virada para o 51, né, com a graça, com a piadinha do texto, né? Bom, esse destaque, há muito tempo que não tinha um destaque só. A gente vai publicar na segunda-feira, dia 7. O próximo desafio vai ser daqui 15 dias novamente, o 140, vai ser no dia 10 de março, né? Então, dia 7 de março, na segunda-feira próxima, a gente publica o destaque, e na quinta-feira, no dia 10 de março, a gente faz aquele de sempre, manda na hora do almoço mais ou menos o texto do desafio 140, à noite faço uma live e a gente conversa mais, né? Bom, então, vamos lá, vamos falar aqui
como é que foi como é que foram os desempenhos, né? Então, uns um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, mas como eu achei que a média foi muito parecida, eu eu só destaquei um. Os outros todos foram bem, bem, ponto. Então foram Everton, Figur, Danison Rafael, Azi Rodrigues, o Thalisson Pires, o J. Júnior, o Eliel Lima, o Márcio Silva, primeira vez que ele participa, o César Augusto Brum, a Marcelina Fialho, primeira vez que ela participa, o Yuri Nicolas, eu acho que é a primeira vez que ele participa, o Wellington Dutra, a Aline Rosa Yamaguchi, a Keren Brito, a Irema Santos Silva, a Wanda Maia, o Adilson Gomes, a Luna Santos, toda vez eu erro, eu emendo, né? Faço uma elisão, opa! Ricardo Alves, a Marcela Banducci, essa é a primeira vez que ela participa, a Cida Silva, primeira vez que ela participa, Márcia Domingos, Zeca Santos, Silvana Clarice, o Gideão Ferreira, o Novaes, a Paula Cavalcante, a Ione Lopes, o Ângelo José Pádua, o Cláudio Márcio, a Fernanda Ribeiro, o Tony Rezec, o Dani Éder de Aguiar, a Dejane Santos, o Antônio Cipriano, a Manu Pereira, a Juraci Carvalho Viana, a Ludmila Fã, a Rosana Trentin, Maria Rita Santos, Priscila Santos, o Adonias Silva, o André Luiz Costa, a Márcia Nakamura, Fernando Faluxes, Roberto Feliz, Selminha Sarte, a Josi Martins, o Desson Ribeiro, a Dani Rocha e o Jaime Rielme. Esses foram os 50 que fizeram boas gravações. Não tem nada que fale assim, essa não ficou, essa ficou muito ruim. Não. O que faltou foi aquilo que eu disse que faltou ser fazer uma gravação que pudesse se destacar. E quem foi o destaque dessa vez foi o Ariel Rocha. A gravação dele está bem sacada, ele fez o início com essa voz mais lacônica, mais informativa, depois ele fez uma brincadeirinha, que aí foi a criatividade que ele indica por uma senhora, a fila das pessoas para pegar o ônibus na plataforma 51, aí ele vai falando, aqui na 51, aí, opa, peraí, aliás, não 51, a plataforma 51, aí opa, peraí, 51 é 51, né? Então, realmente foi bacana, foi bem sacado isso. Então, o Ariel Rocha é o destaque do Desafio Voz à Obra 139, primeira vez que ele é destaque, acho, que mais? Então, eu acho que é legal a gente ver que as pessoas procuram criar, procuram incorporar o seu lado pessoal, mas eu acho que precisa ficar mais focado no que o texto está pedindo. Quer dizer, não adianta você ser só criativo e a criatividade ficar meio solta, meio perdida. Não, precisa entrar mais na coisa, fazer, vamos dizer assim, melhorar a brincadeira ou melhorar a sacadinha do redator, melhorar a sacadinha da criação, né? E isso a gente acabou não tendo muito. Tivemos várias coisas interessantes, né? Eu tinha até pensado em usar o destaque como partes, que tem algumas pessoas fazem muito bem a primeira parte, outras fazem muito bem a segunda. O único que conseguiu fazer uma coisa mais uniforme, vamos dizer assim, foi o Ariel. Então, por isso que eu não separei mais vozes e fiz uma edição,
por exemplo, né? Mas, então, queria agradecer de qualquer maneira os 51 participantes, né? 51 participantes num texto da Caninha 51. Tá aí uma boa ideia de desafio, né? Mais uma vez, 26 mulheres, 25 homens, é a primeira vez que as mulheres participam mais efetivamente do que os homens, é interessante isso, né? Também o mercado hoje está muito bom para a voz feminina, eu acho que está, proporcionalmente, está melhor do que para a voz masculina, porque antes era visivelmente ou completamente ao contrário, né? Mas então é isso. Então a gente volta a se falar no dia 10 de março, com um novo desafio. No dia 7, que é segunda-feira que vem, a gente publica o destaque do desafio 139 e pós a obra.